Lembra quando um caça rasgando a tela era motivo suficiente para você querer largar a escola e se alistar na Marinha? Top Gun chegou aos cinemas em 1986 e transformou a aviação naval na carreira mais legal do planeta. Parte filme de ação, parte vídeo de recrutamento, parte comercial da Ray-Ban. Tom Cruise estrelou como o Tenente Pete Maverick Mitchell, um piloto audacioso com mais confiança do que horas de voo e um sorriso que provavelmente infringia vários regulamentos. Anthony Edwards era Goose, o melhor ala de voo da história do cinema, e a razão pela qual toda uma geração ainda consegue ouvir grandes explosões sem se emocionar. Kelly McGillis era Charlie, a instrutora civil que, de alguma forma, se apaixonou pela estranha técnica de Maverick de fazer serenatas para estranhos. E Val Kilmer, que descansa em paz, fazia mais com um ranger de dentes e um estalar de dentes em câmera lenta do que a maioria dos atores com um monólogo inteiro como um homem de gelo. E Tom Skerritt manteve todos com os pés no chão como víbora. Dirigido por Tony Scott e produzido por Don Simpson e Jerry Bruckheimer, Top Gun arrecadou mais de 350 milhões de dólares em todo o mundo. Hoje, vamos voltar ao cockpit para revelar 15 fatos surpreendentes que você provavelmente não sabia sobre Top Gun. O artigo de revista que deu início a tudo, os atores que não conseguiam parar de vomitar e as decisões do estúdio que quase mudaram tudo. Antes de começarmos, curta e inscreva-se para não perder nenhum vídeo sobre os filmes que marcaram nossa infância. E compartilhe com aquele amigo que ainda ouve Danger Zone toda vez que entra na rodovia. Agora vamos à contagem regressiva. Um artigo de revista deu origem a um sucesso estrondoso. Em maio de 1983, um escritor chamado Ahud Yona publicou uma reportagem na revista California intitulada Top Guns. Era um olhar detalhado e repleto de adrenalina sobre o treinamento de pilotos de caça na estação aeronaval de Miramar, em San Diego, uma base que os pilotos apelidaram de Fighter Town, USA. Ian acompanhou 2 aviadores da Marinha durante o intenso curso de 5 semanas da Top Gun. A narrativa é vívida, e as fotografias aéreas do tenente-comandante Charles Heater Hitley são deslumbrantes. O mundo descrito por Ian, com jovens pilotos levando jatos multimilionários ao limite absoluto, competindo por prestígio e posições no ranking, parece o enredo de um filme que ainda não existia. Os produtores Don Simpson e Jerry Bruckheimer leram o texto e imediatamente viram cifrões nas asas. 2 meses após a publicação, eles já haviam adquirido os direitos de adaptação para o cinema. O problema era conseguir que outras pessoas se interessassem pelo projeto. Vários roteiristas recusaram. Os diretores David Cronenberg e John Carpenter também disseram não. E Hollywood não estava exatamente interessada em fazer um filme sobre aviadores navais com indicativos de chamada. Simpson e Bruckheimer finalmente convenceram Jim Cash e Jack Epps Jr. a escrever o roteiro. Epps fez sua lição de casa à moda antiga, frequentando aulas secretas de Top Gun em Miramar e entrando em um F-14 de verdade para sentir o que aqueles pilotos experimentavam. Simpson e Bruckheimer odiaram o primeiro rascunho. O produto final seria quase completamente diferente daquela versão inicial. Mas nada disso teria acontecido sem o artigo de Ian. Aquele único artigo de revista, escrito para retratar um recorte da vida militar que a maioria dos americanos nunca viu, acidentalmente entregou a Hollywood o modelo para um dos maiores sucessos da década. E os herdeiros de Yona voltariam a ser notícia mais tarde. Em 2022, sua viúva e filho processaram a Paramount pela sequência, alegando que o estúdio deixou os direitos do filme original expirarem e produziu Top Gun, Maverick mesmo assim, sem compensá-los. A Paramount reagiu e venceu. O tribunal decidiu que a sequência não era suficientemente semelhante ao artigo de Ian para ser considerada uma violação de direitos autorais. Acontece que Hollywood encontrou uma brecha que nem mesmo um piloto de caça conseguiria contornar. A Paramount pagou milhões ao Pentágono para pegar jatos emprestados. Você quer caças F-14 Tomcat de verdade no seu filme?
Em 1986, a Marinha dos EUA tinha um estoque desses, e não era barato. Voar com uma daquelas aeronaves custou à Paramount aproximadamente, espere aí, não é um erro de digitação, 7.600 por hora. Cada vez que um daqueles jatos rasgava o céu, o estúdio perdia dinheiro mais rápido do que Maverick consumia Wingman. Quando a produção terminou, a conta da Paramount com o Pentágono chegou a 1,8 milhão de dólares americanos, o que cobria os jatos, o acesso à estação aeronaval de Miramar, vários porta-aviões e basicamente uma cidade flutuante inteira de equipamentos militares. E aqui está o pulo do gato. O orçamento total do filme foi de apenas 15 milhões de dólares. Isso significa que aproximadamente 12% do dinheiro de Top Gun foi diretamente para alugar a Marinha dos Estados Unidos, e de alguma forma ainda foi uma pechincha. Um único F-14 Tomcat custou ao governo cerca de 38 milhões de dólares para ser construído. Isso representa mais que o dobro do orçamento de todo o filme. Basicamente, a Paramount teve acesso a equipamentos militares avaliados em bilhões de dólares pelo preço de um modesto filme de ação. Tente fazer isso com miniaturas e o que quer que fosse considerado computação gráfica em 1986. As cenas da cabine de comando eram uma ilusão de estúdio. E sim, os jatos ainda causavam enjoo nas pessoas. Agora, aqui está um detalhe que pode arruinar a magia. A maioria daqueles closes intensos da cabine não foram filmados em F-14S de verdade. Foram filmados dentro de uma réplica da cabine, montada em um gimbal, escondida em um hangar atrás do aeroporto de Burbank. Tony Scott queria filmar tudo em jatos de verdade. A Marinha topou. Os atores estavam dispostos, mas o problema era que não dava para entender uma única palavra do que eles diziam. Entre o rugido do motor e o barulho do vento, o áudio era completamente inútil. Então, a produção construiu uma réplica detalhada da cabine de um F-14, a fixou em uma plataforma motorizada e filmou os atores com projeção traseira, enquanto membros da equipe ficavam fora do campo de visão da câmera, borrifando água neles para simular suor. Isso mesmo. Sempre que Maverick parece estar sofrendo com 7Gs, tem um cara com um borrifador jogando água na testa do Tom Cruise. É verdade que os atores voaram em F-14 esse de verdade, só que não para as cenas de diálogo. E a experiência não foi nada agradável. Tom Cruise passou muito mal no primeiro voo, depois que um piloto chamado Bozo, e não, eu não estou inventando, resolveu submetê-lo a um teste de resistência. Cruise fez 3 passeios no total. Ele vomitou no primeiro, e os outros atores tiveram a mesma experiência. Aliás, Anthony Edwards foi o único membro do elenco que não vomitou. Goose tinha o estômago mais resistente de toda a produção. Mas é aqui que a coisa fica incrível. As filmagens aéreas externas, tudo aquilo era real, com pilotos da Marinha de verdade, F-14 esse de verdade. Câmeras presas a um Asset Intruder e um Learjet simulando combates aéreos reais. E um desses caras era um sujeito chamado Scott Altman, que mais tarde se tornou astronauta da NASA. Ele pilotou as cenas em que o avião sobrevoa a torre. Foram 9 tomadas, 9 vezes, passando em alta velocidade pela torre de controle de Miramar em baixa altitude porque o diretor queria opções. Ele também pilotou a sequência invertida em que Maverick mostra o dedo do meio para o piloto inimigo. Aquele dedo do meio na cena é do Altman, não do Tom Cruise. Então, quando você assistir Top Gun, lembre-se de que o suor é falso. Os closes são feitos com um gimbal e Burbank, e um futuro astronauta. Foi quem realmente quebrou todas as regras. A cena do vôlei era para ser um mero preenchimento. Tony Scott não filmou a cena do vôlei para fazer a trama avançar. Ele a filmou porque podia. Vindo do mundo dos comerciais de alta qualidade, Scott se importava com a aparência das coisas. O sol, a areia, o brilho dos músculos à luz do sol. Para conseguir aquele brilho perfeito dos anos 80, os assistentes de produção constantemente encharcavam os atores com água e óleo de bebê, tudo cronometrado para a luz dourada do pôr do sol. O resultado? Pilotos que pareciam menos humanos e mais semideuses da MTV. Naturalmente, a Paramount ficou furiosa.
Acharam que era um desperdício de dinheiro e disseram a Scott que queriam mais jatos de combate e um pouco menos de músculos. Scott se recusou a cortar a cena. Ele sabia que o público, especialmente as fãs, adoraria, e adoraram mesmo. Não se tratava apenas de um espetáculo visual. Era uma das poucas cenas em que Maverick e Iceman se enfrentam fora da cabine de pilotagem. Sem macacões de voo, sem hierarquia, apenas a energia pura da competição na areia. Kenny Loggins, jogando com os rapazes, consolidou a cena como um momento clássico de montagem. E décadas depois, paródias e homenagens continuam provando que o que o estúdio chamava de filme de preenchimento se tornou um dos momentos mais marcantes da cultura pop de Top Gun. A Ray-Ban estava praticamente extinta até o lançamento de Maverick. No início dos anos 80, os óculos de aviador da Ray-Ban estavam em maus lençóis. Criados no final da década de 30 para pilotos de caça, eles haviam se tornado os óculos de sol perfeitos para pais de família. Eram desajeitados, ultrapassados e as vendas despencaram. A Ray-Ban já havia recebido uma ajuda crucial de negócio arriscado, que salvou o Wayfarer, mas o Aviator ainda estava em estado crítico. Então Tom Cruise os colocou. Aqueles óculos de sol Ray-B Aviador com armação dourada não eram apenas óculos, eram uma personalidade. Maverick não era cauteloso, educado ou previsível. Ele era rápido, imprudente e descolado de um jeito que você realmente não consegue ensinar. E de repente, todo mundo queria se parecer com ele. O efeito foi imediato. 7 meses após a estreia de Top Gun nos cinemas, as vendas de óculos de aviador aumentaram 40%. Shoppings por toda a América se transformaram em verdadeiros campos de testes para jovens ousados, com adolescentes se olhando no espelho para ver se conseguiam usar o modelo. No verão de 86, aqueles óculos não eram apenas um acessório, eram um símbolo de atitude. O que fazia tudo funcionar era a autenticidade. Não eram óculos de sol de fantasia. Eram os óculos de verdade, usados por pilotos de verdade. Ao usá-los, Cruise vendia um estilo de vida baseado em velocidade, perigo e confiança. A Ray-Ban passou de uma marca tradicional em declínio a uma potência da moda quase da noite para o dia. No final da década, eles vendiam milhões de pares por ano, e o impacto nunca diminuiu. Quando Top Gun Maverick chegou aos cinemas em 2022, as vendas da Aviator dispararam novamente. Às vezes, tudo o que é preciso para salvar uma marca é o par de óculos de sol certo e o estilo certo. Val Kilmer não queria ser o Homem de Gelo. Em 1985, Val Kilmer achava que Top Gun era um papel inferior ao seu nível. Recém-saído de um filme de alto nível e considerado um verdadeiro gênio, ele viu o roteiro como bobo e, em suas próprias palavras, não gostava de filmes que incitavam guerras. Ele simplesmente disse não. O problema era que ele tinha um contrato para 3 filmes com a Paramount. O estúdio não perguntou. Eles insistiram descaradamente. Kilmer admitiu mais tarde que compareceu à audição tentando sabotar o papel, vestindo shorts australianos verdes enormes e lendo suas falas sem nenhum entusiasmo. Ele achou que não iam mais querer o papel depois daquilo, mas estava enganado. Acabou conseguindo o papel mesmo assim, e se sentiu mais desanimado do que animado. Essa tensão não passou quando as câmeras começaram a gravar. Para manter a rivalidade acirrada, Kilmer propositalmente intensificou o conflito com Tom Cruise fora das telas. O elenco se dividiu em grupos, Maverick e Goose de um lado e Iceman e sua equipe do outro. Seja por método de atuação ou ressentimento acumulado, a tensão entre eles era real. E é por isso que suas cenas são tão eletrizantes. Você não está assistindo a uma competição falsa. Você está assistindo a 2 energias totalmente diferentes colidindo. Kilmer também moldou o personagem discretamente, além do que estava no roteiro. Não havia muito sobre o Homem de Gelo no roteiro, então Kilmer criou uma história de fundo. Um pai que o ignorava, um homem obcecado em provar ser o ideal absoluto, e aqueles dentinhos agressivos mordendo Maverick. Essa foi a improvisação de Kilmer. Mais tarde, ele contou que a ideia surgiu em seu trailer,
quando imaginou o pai do Homem de Gelo mastigando um pedaço de gelo como um cão selvagem. Esses pequenos toques predatórios transformaram o Homem de Gelo de um rival comum em algo muito mais perturbador. Calmo, confiante e sempre atento. Ao final das filmagens, a atitude de Kilmer havia mudado. A energia e o entusiasmo do diretor Tony Scott o conquistaram, e Iceman se tornou uma das performances mais marcantes de Kilmer. Anos depois, quando Top Gun Maverick estava em produção e ninguém o procurou para retornar ao papel, Kilmer não esperou por um telefonema. Ele apresentou ideias de cenas diretamente para a equipe criativa. O cara que não queria o papel acabou se tornando um dos rivais mais memoráveis da história do cinema. As cenas no bar nos proporcionaram dois dos momentos mais memoráveis do filme, daqueles que dá vontade de rever várias vezes. Top Gun tem jatos de combate, rivalidade e tragédia, mas alguns de seus momentos mais marcantes acontecem com os pés no chão e um drink na mão. Primeiro, temos a serenata. Logo no início do filme, Maverick avista Charlie do outro lado de um bar lotado e decide que a melhor maneira de causar uma boa impressão é cantando a plenos pulmões Righteous Brothers. Você perdeu aquele sentimento de amor, completamente a capela, na frente de todo mundo. É ridículo, é brega, e funciona porque o bar inteiro se junta, transformando a péssima cantada de um cara em um coro animado. A cena foi filmada no Hotel Lafayette em San Diego, decorado para se parecer com um clube de oficiais da Marinha, e estabeleceu o tom de Maverick como um cara que arriscaria passar vergonha se isso significasse se destacar. Depois, há o piano. Mais tarde no filme, Goose se senta às teclas em um restaurante de churrasco em Kansas City e toca Great Balls of Fire com toda a sua energia, enquanto sua esposa Carol, interpretada por Meg Ryan, o incentiva. Maverick entra em ação e por alguns instantes você esquece que alguém vai morrer. É pura alegria. O tipo de momento que faz você acreditar que esses dois são realmente melhores amigos. Juntas, essas cenas fizeram algo que os combates aéreos não conseguiram. Elas fizeram você se apaixonar por Maverick e Goose como pessoas, não apenas como pilotos. E no processo, eles lançaram milhares de noites de karaokê. Ok, precisamos fazer uma pequena pausa porque eu preciso saber qual era o seu personagem favorito de Top Gun. Deixe sua resposta nos comentários abaixo. E já que você está aí, não se esqueça de curtir e se inscrever, seu bobinho, porque toda semana a gente mergulha nos seus filmes e séries retrô favoritos. Os aviões inimigos não existem. O fato é que os temíveis caças soviéticos de Top Gun são tão russos quanto um cheeseburger. Nos anos 80, Hollywood não podia simplesmente ligar para Moscou e pedir emprestado alguns MiGs para um filme com Tom Cruise. Então, os cineastas fizeram o que qualquer produção engenhosa faria. Falsificaram tudo. Os jatos inimigos eram, na verdade, Northrop F-5 Tiger II. Aviões de fabricação americana que a Marinha já usava para representar o papel de vilão em exercícios de treinamento. Para reforçar a ilusão, eles os pintaram de preto, colocaram estrelas vermelhas nas caudas e os chamaram de MiG-20 e 8, contra os gigantescos F-14 Tomcat. Os F-5, menores, criavam a perfeita imagem de azarão contra gigante no céu, embora, na realidade, o gigante estivesse perseguindo seu próprio companheiro de equipe fantasiado para o Halloween, e esse nome entregava tudo. Os MiG soviéticos reais eram quase sempre de número ímpar. Fabricação 15, fabricação 21, fabricação 23 e fabricação 29. Ao chamar este de fabricação 28, os cineastas basicamente fizeram uma piscadela para quem estivesse prestando atenção. O jato era pura ficção, o que significava que o roteiro podia lhe dar quaisquer habilidades que a cena exigisse, incluindo manobras que fariam um engenheiro aeronáutico de verdade engasgar com o café. O filme também nunca revelou quem era o inimigo. Nunca houve um país nomeado ou uma bandeira mostrada, apenas o inimigo. As estrelas vermelhas faziam alusão à Guerra Fria, mas o roteiro permaneceu vago propositalmente. Essa escolha impediu que Top Gun se tornasse uma obra política datada e transformou o conflito em algo mais simples.
Nós contra eles. Habilidade contra habilidade. Mas aqui está o ponto crucial. Aqueles MiGs falsos eram, na verdade, o detalhe mais realista de todo o filme. Na verdadeira escola Top Gun, pilotos da Marinha treinaram contra F-5s pintados como aeronaves inimigas durante anos. Quando Maverick e Goose estudaram aquelas silhuetas na sala de aula, estavam olhando exatamente para os mesmos aviões que Hollywood usou para o combate aéreo final. O vilão mais assustador de Top Gun era um jato que nunca existiu. Construído com peças americanas, pintado para parecer estrangeiro e com um nome que qualquer aficionado por aviação identificaria como falso em cerca de 2 segundos. A foto invertida é uma bela mentira. Essa foto invertida era a imagem de Top Gun. Maverick vira seu F-14 de cabeça para baixo, desliza por cima de um MiG-28 e mostra o dedo do meio enquanto Goose tira uma foto com uma Polaroid. Mas eis a questão. Se você mostrasse essa cena para um aviador naval, ele riria da sua cara. A física simplesmente não funciona. O F-14. Tomcat possui estabilizadores verticais duplos e enormes aletas de cauda que tornariam uma proximidade entre as cabines fisicamente impossível sem transformar ambas as aeronaves em uma bola de fogo. Bem, se você estivesse diretamente acima dele, como poderia vê-lo? E mesmo que você pudesse resolver magicamente o problema da geometria, voar tão perto de outro jato cria um caos aerodinâmico. O fluxo de ar entre duas aeronaves a essa distância poderia literalmente sugá-las uma contra a outra. Pilotos reais que realizam manobras em formação mantêm-se escalonados justamente para evitar isso. Além disso, há a questão do combustível. Jatos de combate não são projetados para voar de cabeça para baixo por muito tempo. Se permanecerem invertidos por mais de 15 a 20 segundos, o motor começa a sofrer com a falta de combustível. Você perderia o controle e cairia como uma pedra caríssima. Então, como eles conseguiram fazer a cena? Bem, é aqui que a coisa fica interessante. Eles deram um jeitinho, mas não do jeito que você imagina. Segundo Dave Barron, um instrutor de elite que pilotou algumas cenas do filme, os pilotos de F-5 que interpretavam a tripulação do MiG voaram em formação cerrada ao lado de um Learjet equipado com câmera, pilotado pelo lendário cinegrafista aéreo Clay Lacy. Na cena Q, eles olharam para o céu e fingiram estar assustados. O detalhe é que não havia nada acima deles. O F-14 invertido foi adicionado posteriormente por meio de composição óptica, um dos poucos efeitos especiais em todo o filme. Isso mesmo, o momento aéreo mais inesquecível da história de Top Gun foi quando 2 pilotos olharam para as nuvens e fingiram estar com medo. O diálogo também não ajuda no realismo. Quando Maverick se gaba de um mergulho negativo de 4G, os especialistas em física se arrepiaram. Se o F-14 está invertido e sofrendo forças G positivas, o MiG abaixo precisaria sofrer forças G negativas para manter a distância, o que basicamente faria os olhos do piloto virarem do avesso. O corpo humano aguenta cerca de menos 3G antes que as coisas fiquem realmente feias. Mas nada disso importava. Tony Scott entendeu algo importante. Filmes não são documentários. Ele precisava de uma imagem que transmitisse perigo, habilidade e arrogância, e conseguiu. O fato de ser fisicamente impossível só a tornou mais memorável. A motocicleta de Maverick era a mais rápida do mundo. Em 1984, a Kawasaki lançou discretamente a GPZ 900R, a primeira moto a ostentar o nome Ninja. A GPZ 900 Ninja, a primeira superbike do mundo com motor de 4 cilindros em linha, 16 válvulas e refrigeração líquida. Com um motor de 4 cilindros em linha, 16 válvulas e refrigeração líquida e uma velocidade máxima de 243 km por hora, 151 milhas por hora, tornou-se a primeira motocicleta de produção na Terra a ultrapassar os 241 km por hora, 150 milhas por hora. A moto mais próxima que uma máquina de 2 rodas poderia chegar de fingir que pertencia ao lado de um caça. Então, quando Maverick corre com aquele F-14 na pista,
Ele não está apenas exibindo estilo. Ele está pilotando a moto de rua mais avançada que o dinheiro pode comprar. E aqui está a parte mais incrível. Tom Cruise nunca tinha pilotado uma motocicleta antes das filmagens. Zero experiência. Para se preparar para o papel, ele apareceu na House of Motorcycles em El Cajon, Califórnia, onde a equipe lhe ensinou o básico ali mesmo no estacionamento. Quando as câmeras começaram a filmar, ele já estava pilotando sem capacete em alta velocidade, marcando seu nome para sempre na história do cinema e causando um ataque cardíaco em todas as mães americanas. Fãs atentos também notaram outra coisa. Os logotipos da Kawasaki no tanque haviam desaparecido. Segundo Mike Vaughan, diretor de marketing da Kawasaki na época, os produtores inicialmente pediram 3 motos de graça, prometendo grande exposição. A Kawasaki já havia tido problemas com produções que nunca devolveram as motos emprestadas, então Vaughan se ofereceu para vendê-las a preço de custo para as concessionárias. Quando os produtores ameaçaram recorrer à Honda, Vaughan deu de ombros e forneceu o número de telefone da Honda. As motos acabaram vindo de uma concessionária de San Diego e a produção removeu os emblemas da Kawasaki dos tanques, deixando visíveis apenas os logotipos Ninja. Não importava, porque todos sabiam exatamente que moto era aquela. Após o lançamento de Top Gun nos cinemas, a palavra Ninja tornou-se sinônimo de velocidade, e a linha de motos esportivas da Kawasaki surfou nessa onda por décadas. A sequência levou 36 anos e quase ganhou o prêmio de melhor filme. Em 1986, Top Gun foi um sucesso de bilheteria. Os críticos deram de ombros, o público vibrou e ninguém esperava que chegasse perto do Oscar. 36 anos depois, Top Gun, Maverick chegou aos cinemas em maio de 2022 e fez algo quase inédito. Recebeu críticas melhores que o original. Muito melhores mesmo. A sequência alcançou 96% de aprovação no Rotten Tomatoes, arrecadou quase 1,5 bilhão de dólares americanos no mundo todo e se tornou o filme de maior bilheteria de toda a carreira de Tom Cruise. E então veio a temporada de premiações. O filme recebeu 6 indicações ao Oscar, incluindo a de melhor filme, uma categoria que raramente abre espaço para grandes sucessos de bilheteria do verão. Levou para casa o Oscar de melhor som, e o National Board of Review o nomeou o melhor filme de 2022. Em Cannes, Cruise recebeu uma ovação de pé de 5 minutos e uma palma de ouro honorária surpresa. E por um momento, pareceu que o filme sobre pilotos de caça poderia realmente surpreender a todos. Mas havia uma omissão gritante. Tom Cruise não foi indicado a melhor ator. Cruise faltou à cerimônia, optando por permanecer no set de filmagem de Missão Impossível 8 no Reino Unido. Se isso foi decepção ou dedicação, depende de quem você pergunta. De qualquer forma, o cara que, nas palavras de Steven Spielberg, salvou a pele de Hollywood, nem estava presente quando os troféus foram entregues. 36 anos depois, Maverick finalmente recebeu o reconhecimento que merecia. Só que não foi o reconhecimento que mereceu. A cena de amor foi adicionada após o término das filmagens. A sequência de tirar o fôlego foi o auge do romantismo cinematográfico dos anos 80. Câmera lenta, silhuetas reluzentes e aquele brilho azulado. Era pura magia de galã, mas nos bastidores foi uma gambiarra desesperada. As exibições de teste em Nova York e Los Angeles foram um sucesso, mas em Chicago, nem tanto. Os exibidores saíram das salas dizendo que queriam mais da história de amor. Na versão original, o relacionamento entre Maverick e Charlie era discreto, quase profissional, então os cineastas se apressaram para corrigir isso. 5 meses após o término das filmagens principais. O problema era que Tom Cruise já estava filmando A Cor do Dinheiro para Martin Scorsese. Kelly McGillis havia começado outro projeto e pintado o cabelo de castanho escuro. Então, para conseguir Tom Cruise, Tony Scott teve que voar até Chicago e obter a bênção de Scorsese para usar seu astro por um único dia. Scorsese concordou. Agora, eles só precisavam esconder todos os problemas de continuidade. Na cena do elevador, McGillis usava um boné de beisebol para esconder o cabelo.
Cruise parecia ter acabado de sair do banho. Não para atrair o público, mas porque molhar o cabelo era a única maneira de alisá-lo e combinar com o visual anterior. E a própria cena de amor, filmada quase inteiramente em silhueta, banhada em luz azul, foi justamente para que ninguém percebesse que McGillis agora era morena. O que poderia ter sido um desastre de continuidade tornou-se o momento romântico mais memorável do filme e consolidou os anos 80 como a década em que as limitações se tornaram estéticas. A trilha sonora se tornou a música dos anos 80. Top Gun fez um sucesso estrondoso de bilheteria, mas a trilha sonora, aquela sim, dominou todo o seu verão. O álbum se manteve em primeiro lugar na Billboard 200 por 5 semanas não consecutivas, vendeu mais do que qualquer outra trilha sonora em 1986 e ultrapassou a marca de 9 milhões de cópias vendidas. O site AllMusic o descreveu como um artefato essencial de meados dos anos 80, e, honestamente, eles estão sendo modestos. E aqui está a parte mais incrível. As duas músicas de maior sucesso quase foram descartadas antes mesmo de serem ouvidas. Danger Zone foi um projeto que deu voltas e mais voltas em Hollywood, como uma batata quente que ninguém queria segurar. Jefferson Starship recusou. Era considerado muito pró-militar. Toto se envolveu em problemas legais com os produtores. Bryan Adams disse não porque achava que o filme glorificava a guerra. Corey Hart só queria cantar suas próprias músicas. E você é o Speedwagon! Kevin Cronin admitiu sem rodeios que as notas eram muito altas para ele. Quando os produtores ligaram para Kenny Loggins, eles estavam praticamente desesperados. Loggins já estava no estúdio gravando com os rapazes para a cena do vôlei. Ouviu dizer que Danger Zone estava disponível e a agarrou. Decisão instantânea, sessão rápida, sucesso que definiu sua carreira. A música ficou estagnada em segundo lugar, bloqueada por Sledgehammer, de Peter Gabriel, mas isso não importou. Danger Zone se tornou The Sound of Adrenaline itself. Take My Breath Away teve seu próprio drama. George Morower deu ao Berlin a primeira escolha para ambas as músicas, esperando que eles escolhessem a mais roqueira. O vocalista Terry Nunn queria a balada. O colega de banda John Crawford não queria saber de nada disso. Não era a música deles, não era o estilo deles, não tinha interesse. A gravadora praticamente forçou a barra. Ninguém gravou a música. Crawford ficou de fora e a balada estourou. Número 1 nos EUA, número 1 no exterior, além de um Oscar e um Globo de Ouro. Um ano depois, a banda se separou. Essa música foi um dos principais motivos. Os mesmos compositores, dois desastres totalmente diferentes transformados em triunfos. E juntos eles transformaram um filme de piloto de caça na trilha sonora oficial de 1986. Em segundo lugar, o filme custou a vida de um piloto. Art Skoll era um piloto lendário, campeão nacional de acrobacias aéreas dos EUA, presença constante em shows aéreos por todo o país e um dos cinegrafistas aéreos mais confiáveis de Hollywood. Seu currículo incluía filmes como Os Eleitos, Indiana Jones e O Templo da Perdição, Blue Thunder e O Grande Waldo Pepper. Quando os produtores precisavam de imagens impossíveis, eles chamavam Art School. Em 16 de setembro de 1985, School embarcou em seu biplano Pitts S-2 na costa de Carlsbad, Califórnia. As câmeras estavam montadas na aeronave, prontas para capturar o giro plano que mais tarde levaria Maverick e Goose a um giro de cauda fatal na tela. Ele entrou em parafuso intencionalmente a cerca de 1.200 metros de altitude. A 900 metros, observadores ouviram sua voz crepitar no rádio. Estou com um problema aqui. A 450 metros, estou com um problema ainda maior. Segundos depois, o avião caiu no Pacífico. Apenas destroços foram recuperados. A causa exata do acidente nunca foi determinada. Alguns especularam que o equipamento de filmagem alterou o equilíbrio do avião, enquanto outros cogitaram uma falha de controle ou desorientação espacial. Art Skoll tinha 53 anos. Os créditos finais do filme homenageiam a memória de Art.
É uma lembrança silenciosa de que, quando Maverick e Goose capotaram naquele giro plano, a tensão não é apenas magia de Hollywood. É o eco de um homem que deu tudo por aquela cena. Top Gun foi a campanha de recrutamento militar mais genial de todos os tempos. Sejamos honestos, em 1986, a Marinha do ZUA não estava exatamente esperando que as pessoas os encontrassem. Eles foram direto à fonte, os saguões dos cinemas. Assim que os créditos finais terminavam, os recrutadores já estavam posicionados do lado de fora, abordando adolescentes enquanto seus ouvidos ainda zumbiam e a adrenalina ainda corria solta. Antes que você pudesse processar o que tinha acabado de ver, alguém lhe entregava um panfleto. Era a feira de carreiras mais agressiva da história, perfeitamente cronometrada para o exato momento em que toda criança na América queria ser como o Maverick. E funcionou. Ou pelo menos, é o que diz a lenda. Alguns relatos afirmam que o interesse nos programas de aviação da Marinha aumentou em até 500%, embora os números oficiais nunca tenham sido confirmados nesse patamar. O que sabemos é que os recrutadores notaram um aumento nas ligações e a tenente-comandante Laura Marlowe, que supervisionava o recrutamento em partes do Arizona e de San Diego, disse ao Los Angeles Times que 90% dos novos candidatos tinham assistido ao filme. O aumento geral no alistamento na Marinha naquele ano foi de cerca de 8%. Mesmo assim, a impressão era real. Mas o maior impacto não foi em termos de números. Top Gun não apenas impulsionou o recrutamento, como também reformulou a imagem das Forças Armadas. Menos de uma década após o Vietnã, as Forças Armadas ainda carregavam um sério fardo cultural. Maverick dissipou todas essas expectativas em menos de 2 horas. Para um jovem da geração X sentado no cinema em 1986, a linha entre fantasia e realidade nunca esteve tão tênue. Você não queria apenas assistir a Maverick, você queria ser o Maverick. E aqui estão: 15 fatos estranhos e maravilhosos sobre Top Gun. Qual deles te surpreendeu mais? E quais nós esquecemos? Conte para a gente nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder nenhuma das nossas viagens pela estrada do cinema retrô.